Olá, pessoal. Eu sou Luísa Silva, sou a host do podcast Ecos do Tempo, um projeto da JCI São Bento do Sul que tem como objetivo fortalecer a importância do patrimônio histórico, abordando temas dos mais variados possíveis, trazendo para vocês notícias, informações e convidados bastante especiais. Hoje eu estou aqui para a abertura desse podcast com a Samile, que é presidente da JCI São Bento do Sul, e ela vai contar um pouquinho para a gente do que é essa organização, quem ela é, né, como ela chegou à presidência também da JCI e o que é esse projeto que a JCI São Bento do Sul está organizando e trabalhando esse ano. Oi, Samile, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Por favor, se apresente aqui para a gente. Oi, Luísa. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou a Samile Kestrin. Eu sou membro da JCI São Bento do Sul há 16 anos e este ano eu estou como presidente local. E a JCI, ela é uma organização global de jovens líderes, com membros em mais de 100 países. E ela visa desenvolver habilidades de liderança e promover o desenvolvimento pessoal e profissional dos membros. Ela é uma organização de pessoas voluntárias e reúne pessoas a partir dos 18 anos que buscam promover mudanças positivas dentro da sua comunidade. A nossa missão da JCI é proporcionar oportunidades de desenvolvimento que preparem os jovens a criar mudanças positivas. Então, é isso que motiva os membros a participarem, se desenvolver para trazer mudanças positivas para a sua comunidade. Muito legal. E você já faz parte há 16 anos, né? É uma longa jornada. E eu também digo que estou uma longa jornada, né? Eu já faz 20 anos que estou na JCI, então vi a JCI praticamente de São Bento do Sul nascer, né? Com muito orgulho digo que faço parte também dessa organização. E essa questão, né, da JCI ser uma casa de oportunidades, uma escola de lideranças, como a gente sempre diz, a gente foca bastante em alguns projetos, né? Mas a gente sempre fala que quando a gente olha para a necessidade da nossa comunidade, é ali que a gente vai desenvolver projetos, olhando para o que as pessoas precisam, né? E quais são os principais projetos que a JCI hoje trabalha em São Bento do Sul? O projeto mais forte que nós trabalhamos hoje é o concurso Oratória nas Escolas, que é um concurso que reúne jovens dos 8º e 9º anos do ensino fundamental que desenvolvem um texto com um tema específico e apresentam para o público. Então, é um concurso que busca proporcionar uma capacitação para os jovens no ramo de oratória e fazer com que eles se desenvolvam pessoalmente. Então, é o nosso maior projeto, ele já está na sua 18ª edição e nesse ano já reuniu mais de 400 crianças na sua capacitação, que inclusive a Luísa foi a nossa palestrante. Foi um evento bem legal, né? Foi. Bem bacana. Além do concurso Oratória nas Escolas, nós também temos o concurso Debate nas Escolas, que aí é voltado para o público do ensino médio, né? Também reúne diversos jovens durante o concurso e ele é realizado com o apoio do Rotary Club de São Bento do Sul. Além disso, nós temos outros projetos que envolvem tanto a comunidade como o desenvolvimento das pessoas. Nós temos um projeto muito legal que está no seu 2º ano, que é o JCI Day, onde a gente faz uma capacitação aberta à comunidade para trazer temas relevantes e importantes que a gente vê que tem necessidade aqui no município, né? Capacitações que as pessoas costumam buscar e que geralmente não encontram em escolas, né? A gente teve esse ano uma oficina de oratória, que a Luísa também foi nossa... ministrou a oficina junto com a nossa companheira Márcia Gracietti, né? E foi bem legal, reuniu inclusive os vereadores mirins da cidade. Então, são projetos bem bacanas que trazem impacto tanto para a comunidade como para os próprios membros que fazem parte. Com certeza. E eu sempre digo, né, a gente faz esses projetos com o objetivo de impactar a comunidade, mas acho que quem se impacta mais com eles somos nós, os membros, né? Que a gente tem aí realmente uma oportunidade bem grande de capacitação. E Sami, especificamente agora sobre esse projeto que a gente está fazendo o podcast aqui, Ecos do Tempo. Comenta para a gente aqui o que é esse projeto e como que a JCI se envolveu com ele. Então, essa ideia do resgate do patrimônio histórico surgiu lá em 2010, né? Quando surgiu a ideia de fazer um projeto de identificação dos patrimônios históricos de São Bento, né? Na época, os membros que faziam
alguns membros que faziam parte da JCI estavam nas secretarias de turismo de São Bento, de Campo Alegre, né? Então, na época nós vimos a necessidade de estar mostrando para as pessoas que esses casarões, nesses prédios, eram tombados pelo patrimônio histórico e que eles tinham uma história muito legal a ser contada. Então, foram criadas placas de identificação contando um pouco a história e com a foto de como era, né? Uma foto estilizada de como era esse patrimônio. Então, de 2010 para cá, foram feitos vários projetos, foi criado um livro, né, contado um pouco dessa história. E em 2022, nós tivemos depois da pandemia ali, né, nós tivemos uma renovação dessas placas e surgiu a ideia, através da companheira Patrícia Hahnemann, de levar esse conhecimento além. Então, como hoje as mídias sociais, né, os podcasts, eles estão muito em alta, os vídeos, a ideia foi levar esse conhecimento para mais pessoas. Então, não precisa estar em São Bento para saber um pouquinho mais sobre o patrimônio, né? Então, através do podcast, as pessoas podem estar conhecendo um pouquinho mais sobre os patrimônios históricos, não só de São Bento, mas de todo o Brasil, e entendendo mais por que é importante preservar esses patrimônios, conhecer a sua história e valorizar eles, né? A importância que isso tem para negócios e para o turismo. Então, Com essa é a certeza. ideia. E eu ia dizer, né? Falou a palavra que eu ia trazer agora, que é o turismo, né? Estamos aqui frente a frente, duas turismólogas, né? Exato. Que gostam muito de trabalhar patrimônio histórico como atrativo turístico também. E eu sempre digo que eu gosto muito dessa questão do patrimônio histórico, porque é uma oportunidade, e eu sempre falo muito essa palavra, oportunidade, do próprio proprietário de um bem tombado olhar para ele e talvez transformar esse patrimônio em algo vivo, onde as pessoas vão lá, né? Às vezes é uma Exatamente. pousada, é um restaurante, ou até mesmo algum outro atrativo turístico que ele consiga abrir dentro desse patrimônio para que fique acessível às pessoas e ele consiga também trazer dinheiro, né? Sim. Faturamento para que ele consiga reinvestir nessa preservação, né? Exatamente. E assim está mantendo a história viva, né, do local. Está aproveitando, de certa forma, para negócios e está mantendo a história do nosso município, né, a história da nossa colonização viva. Com certeza. Samile, obrigada por estar aqui com a gente, tá? Quer deixar uma mensagem final, até mesmo porque nós comemoramos 20 anos de JCI São Bento do Sul esse ano, né? Exatamente. Obrigada, Luísa. Eu queria agradecer muito a oportunidade, agradecer a companheira Patrícia pela iniciativa de ter trazido isso, né? E parabenizar a todos que estão aqui hoje, a você, a companheira que irá falar um pouquinho mais depois, então, e convidar todos que apreciem todos os podcasts que estaremos exibindo, né? Teremos conteúdo muito relevante e muito importante. E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da JCI em São Bento do Sul, pode acessar o nosso site www.jcisbs.org.br ou nossas redes sociais, @JCI São Bento. Isso aí. Obrigada, Samile. Obrigada. E hoje, como primeiro episódio aqui do podcast Ecos do Tempo, com o tema O que é patrimônio material e imaterial e a sua importância para a sociedade, nós recebemos a professora Giane Maria de Souza. Professora Giane, obrigada por estar aqui com a gente, por ter aceitado o convite e participar desse podcast com a gente. E para a gente começar aqui o nosso bate-papo, né, sobre patrimônio material e imaterial, eu gostaria que a senhora se apresentasse aqui para a gente, por favor. Então, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de estar entre jovens e principalmente com projetos tão legais e tão bacanas que abordam temas que nos afetam cotidianamente. E o patrimônio cultural é um desses temas faz parte da nossa sociedade e que é crucial e muito importante para a gente pensar que tipo de sociedade nós queremos e que qualidade de vida nessa sociedade, sobretudo, nós pretendemos. Eu sou professora de História, sou formada em História aqui em Joinville, pela Univille, fiz o meu mestrado na Unicamp, em Campinas, em Educação. Tem um livro que é fruto da dissertação de mestrado, que chama-se A Cidade Onde se Trabalha, a propagação do autoritarismo estado-novista em Joinville, especificamente sobre o período Getúlio Vargas aqui na cidade, e também fiz o doutorado em História na UFSC, e recentemente
no final do ano passado, eu lancei o meu livro A História do Ministério no Brasil, né? A História do Ministério da Cultura no Brasil, desculpa. Então, na realidade, para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, porque além de ser uma pesquisadora da área da história e, sobretudo, das políticas culturais e do patrimônio, eu também atuo com patrimônio. Eu trabalho também na Secretaria de Cultura e Turismo de Joinville, trabalhei muitos anos em museus e atualmente eu estou trabalhando no Arquivo Histórico de Joinville. Durante muito tempo também eu lecionei em várias universidades aqui da cidade e, inclusive, no curso de arquitetura e urbanismo na Sociesc. Então, assim, para mim é um prazer debater esse tema com vocês e, sobretudo, contribuir um pouco com o meu conhecimento e a minha experiência na área. Muito bom, obrigada, professora Giane. Bem interessante, né, esses livros que a senhora também traz, porque eu recentemente não, né, faz uns 2 anos já terminei o meu mestrado e a gente sabe o quanto essa produção acadêmica ela é importante que saia da universidade, né, que saia das revistas acadêmicas e que essa informação chegue principalmente para as pessoas que são leigas, porque a produção acadêmica ela é extremamente importante, mas às vezes ela fica enclausurada dentro das universidades ou com um acesso tão restrito, né? E a questão do patrimônio eu vejo que ainda é muito mal entendido, né, o que se fala em patrimônio imaterial ou material pela população em geral. Então, quanto mais a gente democratizar essa informação para todo mundo, melhor, né? E professora Giane, explica de uma forma assim simples, né, para a pessoa que está lá na ponta entender qual que é a diferença entre patrimônio material e imaterial. Então, essa é uma pergunta muito importante e que, na maioria das vezes, a gente acaba achando que ela é muito complexa, muito difícil de se responder, e como tu falaste, eu gosto muito quando a gente simplifica e transforma a questão do patrimônio, sobretudo, e a questão cultural, eh, nesse pertencer nosso em sociedade, né? Nesse nosso convívio enquanto ser humano dentro da sociedade e vivendo as coisas que a sociedade produz e transforma. Então, assim, o patrimônio material seriam, né, todos os bens culturais protegidos, móveis e imóveis. Isso eu gosto de brincar e falar que são geralmente, né, os patrimônios que a gente pode tocar, que a gente pode sentir. Então, quando eu vejo uma arquitetura, eu posso me aproximar dessa arquitetura e tocá-la. Quando eu pego um livro, né, de algum autor importante ou uma obra rara, eu consigo chegar perto desse livro e ter, de certa forma, né, dependendo das condições materiais dele, eu consigo tocá-lo também. E assim como são os objetos e artefatos que estão expostos em um museu, assim como são os objetos de arqueologia que nós possuímos também, assim como são os objetos móveis, né, e imóveis que nós temos. Então, assim, desde as, de dentro de um museu, a gente tem aqui, por exemplo, aqui em Joinville, um museu histórico, né? O Museu Nacional de Imigração e Colonização. Vocês também têm um museu histórico aí em São Bento. Então, assim, nós temos vários artefatos que relembram as questões ligadas ao cotidiano, e também as questões que podem remeter a uma narrativa histórica. Então, geralmente, esses objetos que são trabalhados dentro de um espaço museológico, eles são, de certa forma, patrimonializados. E, assim, é importante a gente entender também que uma obra de arte também pode ser patrimonializada, então também nós temos obras de arte enquanto patrimônio, inclusive nós temos dentro do IFAM um livro de artes, de belas artes, de artes, e nós temos um livro também de artes aplicadas. Essas artes aplicadas seria justamente essa produção, de certa forma, manufaturada, que a gente observa das questões que são desde móveis,
artefatos ligados a uma casa, ligados, né, a adornos de decoração, e etc. Nós temos uma série de perspectivas de patrimonialização. E outra coisa muito importante também que a gente tem daí na discussão do patrimônio material é a questão da paisagem cultural e também do patrimônio natural. Esse é mais um detalhe, né, e é uma abrangência que é muito importante para a gente olhar para a nossa ambiência natural e perceber que nós temos assim importantes paisagens culturais que precisam ser preservadas. E muitas delas, por exemplo, elas estão inseridas também num modo de viver e também num modo de existir. Né? Então, a gente tem que pensar o patrimônio, tanto natural quanto material, sempre pensando com o imaterial. E por que eu falo isso? Eu falo isso porque o patrimônio imaterial seriam os modos de saber, de fazer, seriam as celebrações, as manifestações, os ofícios. Então, olha só que interessante, nós temos o patrimônio material de um lado, que é aquele que é manufaturado, que é aquele que é elaborado pelas mãos humanas, né? Mas, por um outro, nós temos uma sistemática de saber fazer alguma coisa ou de manifestar nossos sentimentos, as nossas expressões culturais, os nossos costumes, as nossas tradições, inclusive o jeito de falar também faz parte do patrimônio, e a própria língua também ela é patrimonializada. Né? Não é por acaso que o IFAM tem o inventário de diversidade linguística no Brasil, porque no Brasil nós temos uma série de línguas que são também patrimonializadas. Uma delas, inclusive, a gente tem aqui em Santa Catarina, que chama-se o talian, que é uma língua adaptada, por exemplo, né, dos povos descendentes de imigrantes italianos. Então, observem bem que interessante. A gente tem o material e o imaterial, mas os dois se complementam. Por quê? Porque numa sistemática de produzir um projeto, construir uma casa, a gente vai ter a manufatura humana, vai ter toda a elaboração humana de fazer o projeto, executar ele, construir a casa, construir os detalhes estilísticos da casa, mas a gente vai ter também o saber fazer que está por trás, muitas vezes, é de um ofício, é de uma pessoa extremamente simples, como um carpinteiro, um pedreiro, né, e outros trabalhadores, muitas vezes, que hoje em dia a gente vê aí em extinção, de certa forma, né? Que são pessoas que trabalhavam com madeira, que faziam entalhes em madeiras, que trabalhavam com decoração, faziam as bandeiras de portas, que faziam, né, trabalhavam muitas vezes esculpindo as portas, então o próprio assoalho, o próprio teto. Então, assim, a gente vai ver uma série de profissões que muitas vezes não são tão valorizadas, mas que são importantíssimas. Por um outro lado, quando a gente fala de patrimônio imaterial, a gente está muito mexendo com a questão dos costumes e com a questão da transmissão oral desse bem cultural. Então, significa o quê? O patrimônio imaterial, geralmente, ele é transmitido de geração para geração. Isso significa que ele tem uma continuidade geracional e, geralmente, ele é transmitido oralmente, né? Ele é verbalizado, ele não é escrito. Né, como são, por exemplo, as técnicas arquitetônicas, algumas técnicas artísticas, algumas técnicas mais reconhecidas de confecção tanto de móveis quanto de imóveis. Né? No patrimônio imaterial, a gente já tem um outro processo de transmissão desse conhecimento, e que muitas vezes ultrapassa, né, a questão da escola formal. Ele é muito mais um processo educativo informal de transmissão de conhecimento do que necessariamente, né, uma transmissão mais técnica, mais conduzida, mais normatizada, como seria o caso do patrimônio material. Muito legal. Essa questão, assim, do material, ele ser, como a senhora falou, né, palpável, talvez mais tangível, daria para a gente fazer uma relação de que o patrimônio material, ele talvez seja um pouco mais valorizado do que o imaterial? Qual que é a opinião da senhora em relação a isso? Porque o imaterial,
talvez ele seja mais valorizado por pessoas que estudam sobre isso, que têm mais contato, né, com essa questão folclórica, artística, histórica, cultural, né? Talvez sejam ambientes um pouco mais restritos, né? Porque quando a gente vai, às vezes, para um ambiente mais rural, digamos assim, né, trabalhar com um agricultor, e nessa explicação que a senhora trouxe, me remeteu muito do saber fazer, quando a gente vincula isso a uma indicação geográfica, por exemplo, que está sendo tão trabalhado agora, né? Já é trabalhado há algum tempo, mas parece que agora chegou o momento das indicações geográficas, chegou o momento de dar luz a esses saber fazer, né, desses produtores, agricultores, enfim, que que é isso, passa, né, de geração em geração, às vezes a produção, como tem aqui na nossa região, da banana mais doce do Brasil, né? Mas voltando à pergunta, a senhora, na sua visão, assim, o patrimônio material hoje, ele é mais valorizado do que o imaterial ou não? Ele sempre foi mais valorizado. Na realidade, quando o IPHAN é pensado lá em 1936 né, e o início do IPHAN, quando ele começa a se estruturar a partir de uma proposta do Mário de Andrade, o Mário de Andrade, no anteprojeto do SFAM, né, que é o Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, ele pensava justamente em articular o material e o imaterial. Isso já no anteprojeto de 1936. Olha só que interessante. O problema é que, para operacionalizar o projeto que foi apresentado por Rodrigo de Melo Franco, que na época era o diretor, né, que iria tomar posse e que foi o responsável por estruturar o serviço de patrimônio, para operacionalizar o anteprojeto criado pelo Mário de Andrade, ele faz umas adaptações. Então, veja bem, o projeto do Mário de Andrade era fantástico. Ele, por exemplo, ele trabalhava a questão da produção do café, mas não é a produção do café simplesmente industrial, né? Ele pensava a produção do café desde do plantio do café, a questão do solo, conhecimento da natureza, ao todo o processo de agricultura que envolve e do ser humano inserido naquele ambiente agrícola, pensando, né, o cultivo da planta, até chegar à xícara do consumidor. Olha só que interessante. Então, ele passaria pelo processo de cultivo da planta, ao processo manufaturado industrial, até chegar no consumidor final. Quer dizer, nós teríamos todo um processo ligado a uma tecnologia importantíssima. O café sempre foi um dos carros-chefes importantes para a exportação do nosso mercado brasileiro, né? Para a nossa exportação. Então, assim, isso foi uma coisa muito pensada e é muito interessante, e é bom a gente ler o anteprojeto do Mário de Andrade, porque ele é um projeto simples. Ele é um projeto extremamente simples. E ele fazia essa ligação. O que, que vai acontecer? Após a instalação do serviço do patrimônio, nós vamos ter uma preocupação muito grande com os bens coloniais, sobretudo os bens históricos das cidades históricas. Então, a gente vai ter um foco, né, e um olhar muito voltado dos modernistas para as cidades mineiras, assim como também, né, para algumas cidades do Nordeste, algumas cidades do Sudeste e tudo mais, e com essa preocupação de salvar aquilo que estava em iminente perigo. Então, veja bem, nós estamos falando do século passado, lá do início do século, praticamente, que a gente está falando de 1937 em diante, então vai haver uma preocupação de salvar os monumentos que já estavam caindo aos pedaços, que já precisavam de reformas. A gente está falando aí de equipamentos, né, de arquiteturas que praticamente eram do século XIX, do século XVIII, então, assim, que precisavam de uma ação eminente do Estado. Né? Então, assim, de lá para cá, sempre o Estado brasileiro não é que ele valorizou mais daí o patrimônio material, mas sempre foi o patrimônio material que estava sempre no risco de desabamento, no risco de tombamento, literalmente, né, para o chão, como a gente fala, e também assim no risco de
de ser completamente destruído ou, né, cair num vazio e numa destruição mesmo, né, do que seria constituído o nosso país enquanto memória histórica, enquanto importância histórica, as nossas referências culturais, principalmente as trazidas pelos imigrantes europeus, mas, né, adicionadas também a questão dessa miscigenação que na época era muito evidente e havia um discurso muito forte, né, dessa ligação das três raças e da importância dessa constituição para o que é a formação do povo brasileiro. Isso na década de 30 era muito importante. E, assim, conforme o século XX foi passando, nós ainda permanecemos ainda tendo literalmente que salvar os prédios do desabamento, os prédios que muitas vezes, né, estavam caindo, estavam precisando de restauro. Então, assim, o problema de falta de dinheiro dentro do órgão de patrimônio, do órgão de cultura, sempre foi também uma questão muito importante, principalmente para os técnicos, para os arquitetos, né, para os historiadores, para os geógrafos, para os antropólogos que trabalham com o patrimônio cultural. Então, isso sempre foi uma questão muito importante. O patrimônio imaterial, tirando o projeto, o anteprojeto do Mário de Andrade, ele vai começar a entrar numa evidência maior com a convenção da Unesco, né, primeiro sobre a diversidade cultural e segundo, né, sobre uma sistemática de pensar uma proteção para o patrimônio imaterial no âmbito mundial. E o Brasil vai ser um dos signatários. É importante a gente entender esse processo histórico para entender da onde está essa importância ou não. Mesmo a gente achando, né, que muitas vezes no Brasil o patrimônio imaterial ele fica relegado, né, em segundo plano, nós temos uma das constituições pioneiras, a nossa Constituição de 89, quando ela trouxe o artigo 215 e 216, ela atrela o patrimônio material e o imaterial. Então, assim, veja bem, nós tivemos o projeto do Mário de Andrade lá em 1936 e na Constituição, né, da nossa República, lá em 88, ele, de novo, né, o Estado brasileiro coloca como proposição juntar e explicar o que é dever do Estado brasileiro, é proteger e salvaguardar o patrimônio material, e daí ele discrimina o que seria, né, o patrimônio material, e quando a gente vê, ele fala também sobre o patrimônio imaterial, que daí são desde as contribuições, né, afrodescendentes, dos povos originários, e também desses costumes, que está muito ligado com a nossa forma de ser, né? O Brasil é praticamente um continente de tão grande. Então, assim, nós temos em cada estado brasileiro uma organização social e cultural que é muito importante a gente pensar quando a gente pensa em patrimônio cultural e material. As pessoas comem diferente aqui no Sul, as pessoas falam diferente, elas têm manifestações, religiosidades, elas têm diversidade também na sua maneira de pensar e de se organizar e se constituir enquanto um ser cultural, e assim como no norte do país, no sudeste, no centro-oeste. Então, essa diversidade cultural, a Constituição brasileira, quando ela insere a questão do patrimônio imaterial, de certa forma, ela dá uma alavancada e fala assim, olha, a gente tem que se atentar para o patrimônio imaterial e para toda série de proteções que é preciso para o bem cultural existir. E quando a gente fala de bem cultural, principalmente para ti, que é turismóloga, é importante a gente entender que o patrimônio imaterial, ele só sobrevive se tem continuidade. E para a continuidade desse bem, ele é crucial estar atrelado no seu território. O patrimônio imaterial, para ele existir, é fundamental a questão do território, é fundamental a questão do reconhecimento e do pertencimento ao lugar da onde ele foi criado, pensado, gestado e da onde ele está se manifestando
há gerações. Então, assim, em várias gerações. Quando a gente vai para essas zonas rurais aqui do nosso estado, São Bento, né, principalmente tem lugares maravilhosos, né, uma gastronomia fantástica, a gente vê que tem modos de fazer uma bolachinha, modos de fazer uma cachaça, modos de fazer um queijo, que difere do restante do país. Então, a gente começa a entender que aquele modo de fazer, aquela forma de pensar o cotidiano a partir da comida, da vestimenta, da linguística, isso tudo faz parte da nossa articulação enquanto patrimônio material. Muitas vezes, o patrimônio imaterial ele não é tão reconhecido como o patrimônio material, porque a sistemática é diferente, inclusive a própria sistemática de pesquisa é muito mais complexa e muito mais difícil, né? Justamente porque o patrimônio imaterial ele tem uma outra perspectiva, e eu acho interessante. Eu acho que a gente sempre tem que reforçar bem o papel do IFAM nesse processo. As pessoas muitas vezes tratam o IFAM como um inimigo, e o IFAM não é um inimigo, ele é um órgão importantíssimo que pensa e articula e auxilia muito as comunidades. Muitas comunidades já teriam aí o seu saber fazer, as suas manifestações culturais completamente desaparecidas, se não fosse o órgão de patrimônio salvaguardar e tentar articular aí uma política de patrimônio para, né, algumas regiões e lugares.